Boa noite. Mais de 30 anos depois de o Brasil se livrar dos anos de chumbo da ditadura que matou e perseguiu cidadãos brasileiros, há ainda quem se manifeste pedindo intervenção militar. A nossa jovem e frágil democracia está ameaçada? O país caminha para a consolidação da democracia ou estamos no fio da navalha? Quem vai responder essas e outras perguntas é o professor e pesquisador em História, Davi Maciel. Daqui a pouco, no Roda de Entrevista. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Hoje nós vamos conversar com o professor Davi Maciel sobre a história recente do Brasil. Ele, que é doutor em História, vai nos ajudar a entender o que foram os anos de repressão militar, o processo de redemocratização do Brasil e como o país chegou na atual crise institucional. Colaboram nessa entrevista os colegas jornalistas Diego Espíndola, aqui da TV Brasil Central. Diego, muito obrigado pelo serão ficar aqui com a gente hoje. Que é isso, Enzo, eu que agradeço, é sempre um prazer participar do Roda. E Laurenice Noleto, carinhosamente conhecida por nós jornalistas como Nonô. Boa noite, é um prazer enorme voltar a essa casa que eu considero também minha. Com certeza, você tem história aqui. E você, telespectador, também participa do Roda de Entrevista. O telefone é esse aí que você já conhece, 996-734567. Lembramos que estamos transmitidos em rede com as rádios Brasil Central AM e FM e também pelo Facebook da TV Brasil Central. Professor Davi, boa noite. Boa noite. Um prazer ter o senhor aqui com a gente para ajudar a esclarecer um pouco. Correto. Está tendo muito revisionismo, muita gente falando que não existiu ditadura, que foi uma branda, como que era uma expressão? Uma dita branda e etc. Existiu ou não existiu ditadura no Brasil? Existiu ditadura no Brasil e uma ditadura assim duríssima que acabou sendo uma espécie de modelo para uma série de regimes autoritários. No Cone Sul, principalmente, né, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, mas em outros lugares, né, no Sudeste Asiático, você tem também regimes autoritários que, em certa medida, expressam aí um modelo brasileiro. Então, a ditadura brasileira foi real e ela foi modelar para toda uma quadra histórica em termos mundiais. Agora, a gente viu, infelizmente, acho que até o motivo pelo qual o Roda está abordando, né, Enzo, esse assunto, é que a gente viu no protesto dos caminhoneiros, meio que esse assunto se infiltrou na pauta e muita gente pedindo intervenção. Mas isso já não é só do protesto dos caminhoneiros, não. Isso já vem de algum tempo. Onde que nasce isso, professor? Onde é que isso volta a ser chamado pela população? Por quê? Então, eu penso que é um conjunto de fatores, né? Em primeiro lugar, nós vivemos uma crise do sistema político representativo, né? Os partidos estão em crise, o processo político eleitoral é desacreditado, o processo decisório no interior do Estado brasileiro se dissipou, então você tem um judiciário com muito protagonismo, o legislativo barganhando sua capacidade de ação, não é? Então isso tudo cria um saudosismo de um passado imaginário, onde as pessoas acreditam que havia ordem, havia centralidade, Professor, havia respeito. Mas e os jovens? Eles não tiveram conhecimento ordens, disso? né? Os jovens, como ficariam nisso? Então, Só fazer uma provocação, os professores de história estão falhando aí? Não é, há pelo menos uns 15 anos um debate intenso na historiografia acerca do caráter da ditadura. Porque se há uma denúncia muito forte já na época da ditadura e uma série de estudos que revelam as características da ditadura enquanto um regime autoritário que matou, que explorou, que favoreceu a concentração de renda, que favoreceu a desigualdade social, que favoreceu o arroxo salarial, de uns 15 anos para cá há uma tendência revisionista que busca mostrar a ditadura como uma dita branda, do tipo assim, afinal não se matou tanta gente assim como na Argentina, como no Chile. Só uns 400 e poucos oficialmente. A coisa está beirando 10 mil, pelo que se sabe. É um regime onde houve muito crescimento econômico e, na verdade, não se mostra, né, que o golpe militar de 64 foi dado justamente em nome do que se fez.
que foi um modelo de desenvolvimento altamente concentrador de renda, altamente desigual em termos sociais, que promove uma exploração do trabalhador intensíssima e que calou a capacidade dos trabalhadores se mobilizar, se manifestar contra essa tendência de arroxo salarial, de perda na qualidade de vida das pessoas. Professor, então sempre que há um avanço nas conquistas sociais dos trabalhadores, há uma interrupção, existe essa tentativa de corte do processo democrático com golpes. Isso parece que vem no Brasil e em outros países também. No caso do golpe de 64, havia toda uma mobilização, vamos falar do mundo do trabalho, no sentido de ampliar a democracia restrita. Era uma democracia restrita, a democracia populista, né? Uma democracia restrita que havia, então há uma tendência, um movimento para ampliar essa democracia, criar um modelo de desenvolvimento reformista, distributivo, que obviamente feria interesses tanto de setores empresariais internos, quanto de setores externos. Então, o golpe foi dado para barrar esse processo, esse avanço da luta popular, da luta democrática e estabelecer um sistema de poder, de dominação, de exploração que, vamos dizer assim, favorecesse essa concentração de capital, essa expansão monopolista da economia brasileira. Hoje, a coisa é um pouco diferente, porque você tem um avanço dos movimentos sociais, da luta dos trabalhadores recentemente, mas não no ímpeto que havia nos anos 60. Os últimos 15 anos, em certa medida, amorteceram um pouco a capacidade dos trabalhadores de se mobilizar. Porque a democracia acomodou? Acomodou. Houve uma crença, né, de que as coisas estavam indo bem e que bastava a gente eleger as pessoas e demandar ao governo que as coisas iam sair. Mas a crise mundial de 2008, né, ela colocou o pingo nos is, né? Quer dizer, o capitalismo, mais dia menos dia, ele vai querer cobrar a conta em cima dos trabalhadores. Então, nesse caso, não é tanto porque havia uma demanda, né, uma mobilização, um ascenso dos trabalhadores. Pelo menos até 2013, não. É mais porque há necessidade do grande capital de impor processos de exploração e de concentração de renda que repõe a taxa de lucro, repõe a capacidade de investimento e tal. E isso demanda sufocar a democracia. Agora, professor, a gente tem um discurso... Desculpa, Ana Luísa. A gente tem um discurso da grande maioria das pessoas que apoia uma intervenção, que eles falam assim, eu não acredito na política, eu não acredito que seja possível que haja solução dentro da política e dentro da democracia, e a grande maioria dessas pessoas falam que eu não tenho por que votar, e fogem das urnas, se abstêm do voto, e aí aparecem com essa solução dita por eles milagrosa. Que tipo de trabalho que a sociedade tem que fazer para desconstruir esse discurso? Eu acho assim, em primeiro lugar, é dizer que esse sistema político que está em colapso hoje, ele é cria da ditadura. Ele é um dos elementos da ditadura que foi formatado durante a ditadura que o processo democrático não aboliu. Pelo contrário, reformou. Que sistema? Bom, primeiro, um sistema decisório altamente concentrado no poder executivo, o que faz com que o legislativo, para aprovar o que o executivo demanda, e ele demanda o tempo inteiro, barganha. Então você tem o que se chama presidencialismo de coalizão, mas na verdade é uma chantagem que o legislativo faz com o executivo o tempo inteiro. Em segundo lugar, um sistema partidário que foi cada vez mais institucional, aparelhista, que muito pouco depende da capacidade de mobilizar a sociedade, de representar as pessoas, do que propriamente de ocupar cargos dentro do Estado. Então são partidos que sobrevivem do aparelho. Isso é uma criação da ditadura. Em terceiro lugar, uma estrutura sindical que até hoje não é autônoma. Há liberdade de ação sindical, mas não autonomia sindical. Porque para você ter um sindicato, você tem que ter o reconhecimento do Estado, da Justiça do Trabalho. Então isso cria sindicatos muito pouco representativos e com muito pouca capacidade de mobilização e de reação, por exemplo, quando você tem uma crise como agora, não é?
E um quarto elemento é um sistema eleitoral altamente determinado pelo poder econômico. Isso já existia antes da ditadura, mas na ditadura isso atingiu os píncaros da glória. Então, quer dizer, Professor, isso não é novo, isso não é a criação da democracia, são elementos que vêm da ditadura e o processo de democratização manteve isso e aperfeiçoou. Foi cômodo. Olha só, o assunto é tão interessante que mal começamos o programa, os telespectadores já estão mandando perguntas. E eu aproveito para, desculpa a falha, a TV Assembleia também está transmitindo. Além do WhatsApp da TV Brasil Central, das rádios Brasil Central AM e FM, temos a TV Assembleia. Vocês me permitem, primeiro telespectador. claro. Bruno foi seu aluno e é graduando em História. Eu vou fazer duas perguntas, tá? Por favor. Gostaria de saber se o processo de redemocratização possui alguma relação com essa chuva de petições de intervenção militar acontecendo recentemente. E a segunda, se for o caso a gente repete. Eli Alves, militar reformado da Aeronáutica, setor São José, Goiânia. O militarismo, e ele colocou aqui entre aspas, depôs a monarquia. Foi um golpe de Estado lá também, né? Podem reverter devolvendo o Brasil à monarquia? Você quer que releia? Como é que é? Não, tranquilo. Respondendo então ao Bruno, né, um quinto elemento que eu não falei, que é uma herança da ditadura, é que se os militares durante a ditadura ocupavam os postos decisórios principais dentro do Estado, né, na teoria política isso se chama bonapartismo, né, um bonapartismo militar. Quando acaba a ditadura, isso acaba, mas é transformado numa tutela militar. Então, desde então, os militares assumiram uma posição tutelar, e isso está na Constituição, segundo a qual, toda vez que há algum conflito, alguma instabilidade, algum desarranjo na ordem, seja ele político ou social, eles estão ali para restabelecer a ordem. Isso está na Constituição, isso está nessa GLO, que foi criada durante o governo Dilma, GLO, né? que é? Garantia da Lei e da Ordem, que você pode mobilizar os militares para barrar uma greve, para barrar uma greve de caminhoneiros e tal, não é? Então, isso cria a expectativa de que os militares estão ali para botar ordem na casa. Mas eles sempre que puseram ordem na casa, entre aspas, sempre fizeram isso em nome de interesses do grande capital. E essas pessoas não lembram, ou não sabem. Então, desse ponto de vista, isso é uma herança do processo de democratização. Quer dizer, todos os governos de lá para cá, mais ou menos, sofreram algum nível de tutela militar. De todos eles até agora, os que mais sofreram foram o do Sarney, onde a coisa era muito explícita, e esse agora do Temer também. Mas em todos os outros você vê que há um cuidado em tratar questões especificamente de interesse dos militares. Eles preservaram em grande medida sua autonomia. Há o cuidado de não ferir demasiadamente o que para eles são questões sagradas. Por exemplo, a lei da anistia é uma questão sagrada, eles não querem rever isso de jeito nenhum, não é? Não querem apurar os quase 10 mil mortos que hoje em dia a gente tem notícia, né? A ditadura matou. Então isso cria essa expectativa que, a meu ver, é ilusória, né? Porque a ordem, ela demanda o quê? A capacidade do sistema de acomodar interesses conflitantes. É isso que gera estabilidade. Se você elimina um interesse conflitante, você vai estar só amortecendo, abafando a estabilidade. Mas ela vai estourar depois. Então, é sobre isso que eu queria falar com o senhor. Houve, durante a ditadura, uma repressão tão forte em cima das jovens lideranças que começavam a surgir, que era na democracia, lá antiga, surgia-se onde? Nas faculdades, nos colégios, nos centros acadêmicos. Ali se formavam e apareciam as verdadeiras lideranças, lideranças por vocação, né? Com o sufocar dessas lideranças que foram presas, torturadas, arrebentadas, desaparecidas, o que aconteceu? O resultado que hoje se reflete no nível dos políticos que temos hoje, que é uma grande maioria de político que não está ali representando o interesse coletivo, está representando o seu próprio interesse, ou de um pequeno grupo que o colocou ali. Então, nós estamos em falta hoje de um produto que a ditadura nos retirou, que nos roubou dos jovens. E eu era aquela jovem que estava lá, porque eu também participei desse tempo e vivi esse tempo. Então, hoje, se a crítica, a qualidade
dos políticos, dos nossos deputados federais, de senadores, de tudo que está na classe política hoje, se deve também lá atrás, quando a ditadura castrou nossos jovens e não deixou fazer política. Então ficou 40 anos sem fazer política. Os jovens não sabem o que é política, né? Eu queria que você me falasse sobre isso. É responsabilidade também, não é? Da própria ditadura. Hoje, a situação que eles falam que estão chamados para intervir, para consertar... O senhor acha que o movimento estudantil está fraco, em cima da pergunta da Nonô? Então, como eu falei, a ditadura criou um sistema de representação partidária que favoreceu partidos que dependem de ocupar cargos dentro do Estado do que propriamente clientelismo, do que mobilizar a sociedade. Então, desse ponto de vista, além dessa ruptura com toda uma geração de militantes, de lutadores, de políticos, né, que vinha se dando desde os anos 60, 50, você tem uma forma de fazer política institucional que a ditadura fortaleceu, que favorece o quê? A fisiologia. Isso. Favorece a desideologização, quer dizer, você elege o cara, mas ele não fala o que ele vai fazer. Ele não apresenta o programa dele. Não, e tu colocando ideologia como se fosse uma coisa ruim. A desmobilização. São partidos que não precisam mobilizar efetivamente a sociedade. Quem mais avançou nisso foi o PT. Mas mesmo assim acabou sendo vítima desse processo, se amoldou a esse processo, né? Então você tem hoje toda uma juventude, e eu ia falar isso, de 2013 para cá, isso apareceu. Há toda uma juventude que quer ir além do que foi feito nos governos do PT, dessa perspectiva de reformismo, vamos falar assim, nos governos do PT, quer ir além, mas não consegue ver nos partidos e na política institucional um caminho de ação. Então isso cria um circuito fechado, quer dizer, há toda uma militância, há toda uma organização que passa por fora da institucionalidade, mas isso não é capaz, primeiro, de entrar na institucionalidade e de pressionar o sistema a atender essas demandas. Então, isso favorece o quê? Essa descrença com a política e o próprio fechamento da política. A própria restrição do que cada vez mais é a única coisa que nos sobrou, o direito de voto. A capacidade decisória do direito de voto. Perfeitamente. Olha só, vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouquinho voltamos na entrevista com o professor, historiador e pesquisador Davi Maciel, falando sobre ditadura e sobre democracia. E você, telespectador, o número do telefone está aparecendo aí na tela agora, 996-734567. Pode também participar. Voltamos em instantes.